Oi, então eu tava aqui fazendo alguns panos de prato aqui pra minha casa. Eu disse, vamos lá, vou mostrar para as meninas como que eu faço meus panos de prato. Tá bom? Então vai ser um vídeo bem rapidinho pra te mostrar aí como que eu decoro alguns panos de prato assim, pra decoração somente, tá? Então, a gente vai precisar um paninho de prato, tá? Esses aqui eu compro por metro e eu mesma faço aqui as bordas, tá? Então, a gente vai precisar de alguns tecidinhos. Aqui no caso eu vou fazer um composê, tá? E vou estar utilizando um passa-fita, talvez essa rendinha. Na hora de montar eu vou ver o que eu vou colocar. Mas você já separa aí o que você tiver na sua casa já para utilizar. E eu vou estar deixando para você lá no grupo do Facebook o molde que eu vou estar utilizando aqui, que vai ser para essa bordinha arredondada aqui que a gente vai fazer, tá bom? Então, só ir lá no arquivo do grupo que vai estar lá o molde para você, tá bom? Então, em primeiro lugar, o que a gente vai fazer é dobrar as bordinhas aqui do pano de prato. Se você tiver um pano de prato que já vem já pronto, o que você vai fazer? Você vai descosturar, pelo menos até onde você vai colocar as bordas. Então, você vai descosturar para poder aplicar aqui os tecidinhos e depois a gente volta a fazer aqui as bordinhas, tá bom? Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar aqui, ó, o meu tecido, que eu vou fazer uma faixa que entre aqui o meu molde, que fique mais ou menos 1,5 centímetro aqui da beirada, tá? E mais ou menos 1,5 centímetro, 2 aqui em cima, tá bom? Então, você apoia o molde, dobra o tecidinho e apoia o molde, tá bom? E aí, corta a faixa do tamanho do seu pano de prato. Você vai cortar toda essa faixa aqui com ela aberta, com ela descosturada, tá bom? Então, é essa faixa aqui que você vai cortar o tecidinho. Então, eu pego aqui a minha canetinha fantasminha, eu vou dobrar o meu tecido, tá? Você tem que cortar ele dobrado, tá? Porque a gente vai agora, ó, a gente vai posicionar esse molde e vamos riscar. Vamos riscar, olha, todo o molde aqui no meu tecido. Então, aqui eu já risquei o meu molde, olha, nos dois tecidinhos que eu escolhi para fazer o meu pano de prato. Então, agora eu venho e vou segurar esses dois tecidinhos aqui com alfinete, porque agora a gente vai passar uma costura nessa marcação. Então, vamos lá para a máquina agora. Então, agora a gente vem aqui para a máquina e a gente vai passar uma costura por cima da nossa marcação. Aqui é importante você usar o número 3, o ponto da máquina número 3, para poder ficar bem feitinho na hora que a gente vai desvirar depois, tá? Então, para essa costura não abrir, é importante você usar o ponto mais fechadinho. Nessa beiradinha aqui, quando a gente chega aqui nessa esquininha, a gente deixa a agulha baixa, a gente baixa a nossa agulha bem no pontinho, levanta o nosso calcador e vira aqui o nosso trabalho para essa beiradinha ficar perfeita. Então, a gente continua. E faz a mesma coisa em cada cantinho que você chegar, tá? Levanta o calcador, vira o trabalho e continua.
depois que eu costurei tudinho, olha, bem certinho, eu vou recortar. Eu vou tirar todo esse excesso de tecido. E aqui na beiradinha, a gente tenta chegar o mais próximo possível sem cortar aqui a nossa costura, tá? Então, depois que eu cortei tudo aqui, eu vou desvirar e vou acomodar todas essas minhas ondinhas. Depois eu venho aqui e vou passar ferro pra acomodar todas essas ondinhas certinho aqui, ficar bem bonitinho, tá? Vamos passar ferro agora. Então aqui, olha, eu já tenho as minhas faixinhas viradas, já passei a ferro, as duas. E aqui eu vou decidir como eu vou colocar, vou posicionar aqui no meu pano de prato. O que eu posso fazer? Eu posso colocar deixando uma faixa aqui embaixo do mesmo pano de prato, né? E posicionar ela aqui. Ou posso tá posicionando ela como se fosse um babadinho aqui embaixo, tá? Depois que eu decido onde eu quero, tá? Eu vou intercalar assim, olha. Eu vou estar intercalando as ondinhas, tá? Mas aí você pode também fazer do seu jeito, tá bom? Então, esse daqui eu vou estar intercalando, vou colocar uma assim, uma não. Então, aqui eu vou estar colocando os alfinetes para segurar, para eu poder costurar agora essa faixa aqui de baixo primeiro. Vou posicionar certinho, tá? Então, aqui eu venho, passo uma costura, depois posiciono a minha outra faixa, vou colocar ela assim. E aqui eu venho e passo uma costura novamente. Então, aqui eu já costurei as minhas faixinhas e aqui eu vou decidir, olha. Aqui eu tenho uma faixa do mesmo tecidinho. Aqui eu posso estar colocando uma rendinha, tá? Fazendo aqui o acabamento com esse passa-fita. Ou posso estar colocando a faixinha aqui de tecido. Colocar aqui a faixinha de tecido e fazer aqui um acabamento com esse meu passa-fita. Eu acho que eu vou deixar assim. Aqui, como eu tô com a minha máquina doméstica, que tem alguns desenhos, então eu já vou costurar passando aqui um desenho da minha máquina. Tá? Vou costurar primeiro essa faixa, depois eu venho e passo aqui e costuro aqui o passa-fita. Então, agora aqui eu já passei a minha faixinha, ó, como ficou com o meu bordadinho aqui da máquina. Então, agora eu vou virar aqui e vou cortar todo esse excesso aqui, ó. De um lado e do outro. Porque aqui, agora a gente vai dobrar uma vez e dobrar mais uma vez, tá? Então, eu vou passar aqui, ó. Eu posso passar ferro primeiro e fechar aqui, passar a minha costura. Então, nessa ponta aqui, eu já vou passar colocar um alfinete para segurar. E a mesma coisa aqui do outro lado. Eu vou dobrar uma vez e vou dobrar uma segunda vez, tá? Isso eu faço em toda a volta. Então, assim ficou meu paninho de prato. Aqui tem outro modelinho, que também você pode estar tirando aí o modelinho para você fazer, tá bom? Espero que você tenha gostado e a gente se vê então no próximo vídeo.